Veja o que está escrito aqui em Atos 19, 21, e depois o 26 diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cipros e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. E aqui no versículo 26 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos diz assim: E sucedeu que, todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pela primeira vez. Até então, eles não eram vistos como cristãos, ou seja, então o cristianismo não é uma religião, um nome de uma religião, um slogan. Será que eu posso dizer isso? Eu sou cristão. Você tem que ser, eu tenho que ser, nós temos que ser parecido com Cristo. Aqui diz que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E diz que quando os discípulos foram chamados de cristão pela primeira vez, diz que naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio e César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo 26, está dizendo assim: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão é aquele que parece com Cristo. Por isso que os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles pareciam com Cristo. Que cristianismo é esse? Que mata, que faz tudo que não presta, que promove guerra, que defende guerrilheiros, que faz cada coisa errada e ainda quer se identificar ou intitular como cristão? Uma pessoa que é parecida com Cristo não pega numa arma para tirar a vida do semelhante, ao menos que ela seja autoridade, aí é diferente. Aí ela tem que usar mesmo para combater os bandidos. Mas um cristão que não é polícia, que não é autoridade, não exerce nenhum poder de segurança pública, usar arma, aí está errado. Será que uma pessoa dessa se parece com Cristo? Se fosse agora, ninguém ia chamar eles de cristão, porque cristão que usa violência, que se propõe tira a vida do semelhante, que cristianismo é este? Aqui diz no versículo 26 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, que em Antioquia, foi lá em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão. A primeira vez chamados de cristão porque eles pareciam com Cristo. Que eu, que você, que nós possamos fazer de tudo para parecermos com Cristo. E aí será justo sermos chamados de cristão, porque se nós não parecemos com Cristo, então as pessoas estão erradas nos chamarem de cristão.
cristão é esse que não tem nada a ver com Cristo?